Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Por favor, pega a sua Bíblia e abra no livro. Deixa eu te falar aqui. 1 Crônicas, capítulo 7. 1 Crônicas, capítulo 7. Hoje é culto de Santa Ceia, gente. Hoje é culto de Santa Ceia. Porque está pausado aí, pastora, deve ser. Viu? Hoje é culto de Santa Ceia. Eu tenho certeza de que você está aqui porque o Senhor vai fortalecer sua fé. A Santa Ceia é um dos momentos mais importantes na vida de um cristão. O culto de Santa Ceia é o culto onde todos que se dizem filhos do Altíssimo, deveriam fazer de tudo para não faltar. Amém, gente? Amém. Mas há aqueles que faltam, às vezes, por coisas tão pequenas, tão fúteis. 2 Crônicas, capítulo 7, todos acharam? Amém. Aleluia. Curve sua cabeça, por favor. Nosso Deus e nosso Pai, no nome santo do Senhor Jesus, fale conosco nesta noite. Precisamos ouvir tua voz, ouvir a tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. E concede ao teu servo nesta hora, Senhor, toda a ousadia e intrepidez para pregar a tua palavra. Enquanto o Senhor estende as tuas mãos sobre o teu povo e faz sinais, maravilhas e prodígios, por intermédio do nome santo do Senhor Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém, gente? Amém. 2 Crônicas, capítulo 7. Aleluia. 2 Crônicas, eu falei primeiro foi? Desculpa, gente. É a idade chegando, já que a pastora já revelou a idade do pastor, né? Todos acharam? Amém. Olha aqui para mim, por favor. Todos nós, sem exceção, todos. O pastor é o primeiro a estar incluso nesse quesito. Todos nós precisamos nos converter dia após dia. Às vezes a pessoa se sente ofendida quando alguém diz assim, vai te converter. E não era para a gente ficar ofendido, ofendida. Por que não, pastor? Porque a conversão é algo diário. Não quer dizer que você, depois que aceitou, que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e batizou-se nas águas, você se tornou a pessoa perfeita. Porque você não é. Não somos perfeitos. Eu sempre falei isso. O único lugar que nós vamos atingir a perfeição, a ponto de ter até um corpo perfeito, é quando estivermos aonde? Aonde, gente? Na glória. Mas enquanto estivermos debaixo destes céus, estamos sujeitos a cair, a falhar com o próximo, a falhar com Deus e a falhar com nós mesmos. Por isso que deve existir dentro de uma pessoa que quer um relacionamento com Deus o desejo de mudança. Porque a mudança é algo que vai acontecer gradativamente na sua vida. Uns conseguem mudar com muita rapidez, já tem outros que são mais lentos. Você quer um exemplo vivo disso? Você que tem mais de um filho. Saiu do mesmo útero, sim ou não? Mas são iguais? Não. Até quando é um filho gêmeos, são filhos gemelar, da mesma placenta, idênticos. Quando você olha para ele, cara de um, focinho de outro. Mas a mãe de filhos gêmeos consegue identificar quem é quem pelo comportamento. É assim ou não é? Um talvez é mais agitado, outro é mais pacato, um é mais para frente, outro é mais retraído. Então, no âmbito espiritual,
do mesmo jeito, são as mudanças que são necessárias na vida de uma pessoa. Tem aqueles que vão mudar logo e tem aqueles que vão se esforçar um pouco mais. Mas a conversão, e o que é converter? É você mudar o estado de uma coisa. É você deixar que o Espírito de Deus transforme você a ponto de você conseguir ser a imagem de Cristo nessa terra. Você sabe o que significa a palavra cristão? A palavra cristão veio do grego de pequenos cristos. A primeira vez que o povo de Deus, que a igreja foi chamada de cristã, foi justamente quando a igreja foi reconhecida como igreja pelas atitudes que eles tinham diante dos seus inimigos. Eles eram pessoas pacatas, pessoas que não se comportavam como a maioria daquela época se comportava. Quando eram afrontados, eles não debatiam, eles dobravam os joelhos e oravam, e Deus os defendia. Ou seja, o testemunho de vida deles fizeram com que eles fossem chamados de pequenos cristos, ou seja, pessoas que tinham a semelhança de quem? De Cristo. É onde eu quero chegar. O que tem a ver essa mensagem, o que você está ouvindo agora, com o texto que vamos meditar nesta noite? É que a conversão, além de ser algo diário, tem que ser algo consciente. Amém? Você tem que reconhecer que precisa mudar e buscar diariamente essa transformação. Senão, você está sendo uma pessoa, você será uma pessoa enganada por si, pelos seus próprios sentimentos. Deixa eu baixar aqui, gente. Você vai ser enganada pelos seus próprios sentimentos e vai ajudar o diabo a te afastar de Deus de uma forma muito sorrateira. Porque ultimamente o que tem acontecido na vida de muitas pessoas é ela se afastar de Deus de uma forma imperceptível. Quando ela se dá por si, não vem mais na igreja, não ora mais, não jejuma mais, não lê a Bíblia mais. Aos poucos. Convívio com as pessoas, com outras pessoas, os ciclos de amizades que ela passou a ter, a dedicação à vida dela como um todo, que ela tem colocado e tem colocado em segundo plano a vida espiritual dela. Opiniões de pessoas, os entretenimentos da vida que tem assediado as pessoas. Quem está entendendo o que Jesus está falando? E o texto de 2 Crônicas, o capítulo 11, retrata uma conversa, capítulo 7, versículo 11, retrata uma conversa que Deus teve com Salomão. O texto sagrado diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Versículo 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga glória a Deus.
Salomão tinha feito um templo suntuoso para o Eterno. O intuito dele era agradar a Deus. Era ter um lugar onde a presença de Deus pairasse, as pessoas pudessem ver o sobrenatural de Deus e adorasse o Deus de Israel. Só que Deus, quando começa, depois que ele concluiu tudo isso e Deus aparece para ele em sonho, Deus é direto com Salomão e ensina a Salomão um dos maiores princípios, que infelizmente, ao longo dos anos, as pessoas têm perdido isso. Têm se deixado ser influenciada pelo evangelho de facilidade. E qual é o princípio que Deus estabelece aqui? Ó, Salomão, eu vi a casa que você fez para mim. Eu sei o intuito do seu coração de querer me agradar. Eu conheço você. Mas, se eu cerrar os céus, o que é cerrar os céus? Não permitir que venha chuva sobre a terra. Se eu permitir que o gafanhoto venha e destrua a lavoura do meu povo, ou se eu permitir que pestes, doenças atinjam o meu povo, aí você pode perguntar, pastor, por que Deus falou isso? Porque Deus vê o amanhã. Às vezes fazemos coisas para o Senhor que aparentemente parece que é louvável aos olhos de Deus. Mas muitas das vezes, o que fazemos para Deus, o que a maioria faz para Deus, é por puro ego e por puro interesse próprio. Não tem aquela pessoa que quer te ajudar, mas o intuito dela é se ajudar? É ter você aonde? É ou não é? Não tem gente que faz isso? Não, fulano, eu te ajudo e que não sei o quê. É ou não é? Mas o intuito dela é se beneficiar. E tem muita gente que age assim com Deus. E quando é que uma pessoa age assim com Deus? Quando ela vem para a igreja porque quer agradar o marido, quer agradar a esposa. Quando ela vem para a igreja porque está passando por um momento difícil. Mas no fundo, ela não quer, não esboça, não busca, não procura, não prova que quer algo sério com Deus. Que só quer a bênção. Só quer se sentir bem. Só quer ter a bênção de Deus. Por isso que Deus diz, se em algum momento eu permitir que o povo atravesse, resumindo, um momento difícil, e se, observe que Deus coloca a condição. Se, é uma condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele fizer o quê? Se humilhar. Olha o que Deus fala. Se humilhar, ponto. Amém? Não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, vírgula, e orar, ponto. Amém? Não. Se humilhar e orar, vírgula, e me buscar, ponto. Ah, não! Vírgula, e se converter. De quê? Dos seus maus caminhos. Se eles fizerem isso, se eles se humilharem, orar, buscar e se converter, olha a consequência. Então, depois que eles fizerem isso, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que terra? Aquela terra que foi atingida pelas consequências dos seus pecados. Que terra é essa? Sua vida. Quando ele diz sararei, perdoarei os seus pecados. Primeiro, Deus, o intuito de Deus e o que Deus espera de uma pessoa que quer um relacionamento com Ele é que ela não busque primeiro o quê? Uma terra sarada.
uma vida abençoada, uma vida resolvida, problemas solucionados. Não! O que ele busca em ver numa pessoa é que ela primeiro se conserte com ele. E quando é que eu me conserto com o Eterno? Quando eu tenho os meus pecados perdoados. E quando é que eu tenho meus pecados perdoados? Quando eu sigo esse passo. Primeiro, me humilho. Se humilhar é reconhecer a soberania de Deus. É reconhecer a sua pequenez diante de quem Deus é. Se humilhou, me humilhei. Agora passe a orar. O que é orar? Buscar um relacionamento com Deus. Primeiro você reconhece quem Deus é. O que Ele representa para você. Você se humilha. Você se acha pequeno. Você reconhece sua dependência dele. Depois, você passa a orar. Oração nada mais é do que uma vida de relacionamento com Deus. Oração é uma conversa. Amém? Amém. É você falar com Deus crendo que Ele está ouvindo você. E você, eu costumo, não sei se você tem o hábito de fazer isso, mas na grande maioria das vezes, depois que eu faço as minhas orações particulares com o Senhor, eu peço para Ele falar comigo através da sua palavra. E já teve vários momentos de eu estar orando e pedir para ele, Senhor, fala comigo através da tua palavra, e ele nem falar através da palavra, falar direto no meu espírito enquanto eu estava ali de joelho orando. Ou quando é isso, quantas vezes já aconteceu de eu pedir a Deus uma resposta e ele usar a própria pastora no mesmo dia para me dar uma resposta, e ela nem saber que ela estava sendo usada por Deus para me dar uma direção. Então, oração é um relacionamento que você passa a ter com Deus. Você pode ver, são duas coisas que o diabo mais ataca o ser humano. É quando ela busca se alimentar de quê? Da palavra, ou quando ela decide orar. Quando ela decide ler a palavra, parece que o Exu fofinho encosta. Ama, o Exu cafuné. Dá um sono miserável. É uma abertura de boca. As pálpebras, não é isso? Pesa. Não é verdade. Você fica com sono, dá uma moleza. Acho que isso é o quê? Ah, pastor, é porque eu tô falta de vitamina D. É não. É demônio mesmo. Que não quer que você alimente sua fé através da palavra. Porque o que aumenta a fé de uma pessoa não é ela passar horas de joelho. É ela ler a palavra. E nos momentos que exigem dela a prática daquilo que ela leu, ela coloca em execução. Amém? Amém. Quem está entendendo o que Jesus está falando? Glória a Deus. E outros ataques é na oração. Você está tranquilo, tua mente está tranquila. Quando você dobra o joelho para orar, vem cada pensamento que você, daqui a pouco você está dizendo, Deus abençoa o capeta, salva o capeta, Senhor. Você muda. Não é? Tem misericórdia do bichinho, ele rebelou, Senhor. Mas dá outra chance para ele, Jesus, por favor. Você começa a orar. Você começa a tocar as bolas. Senhor, amaldiçoa aqueles que me amam e abençoa aqueles que me odeiam. Você começa a trocar tudo. Você pensa no papagaio, no periquito. Você pensa no que você vai fazer no outro dia. Você não consegue. Sua boca fala. Você está lá, belelei, 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 belelei. Mas a mente está onde? Distante. O que está acontecendo ali, pastor? Uma guerra espiritual. O diabo está tentando fazer você perder o foco da sua oração. E é justamente uma vida constante de oração que estreita o seu relacionamento com Deus. Amém? Amém. Aí ele diz, se humilhou? Humilhou. Orou? Orou. Pastor, orar não é a mesma coisa de buscar? Não. É não? Não.
Eu vou te provar por que não é. Porque orar, qualquer um pode orar. Buscar, poucos buscam. O que tem a ver oração com busca? A oração, você expressa o seu desejo. A busca, você anseia a vontade de Deus. Buscar é nada mais do que você, sabe, se entregar sem reservas. É você, sabe, desejar, não que Deus faça o que você quer, mas sim o que for melhor para você. Buscar, eu vou dar um exemplo corriqueiro. Por exemplo, você precisa sair, mas você esqueceu algo que é importante para você. Às vezes você até chega atrasado, mas você volta para pegar aquilo que você, o quê? Esqueceu. Com quem já aconteceu isso? Chegou atrasado, mas na metade do caminho você, eita, pois que eu tenho que, não, mas eu tenho que pegar. Você voltou para buscar o que para você era importante, mesmo sabendo que tinha algo que também era importante. Quem entende,